Em janeiro de 2020, a doença provocada pelo vírus surgido na China parecia algo muito distante. Um mês depois, todo mundo já falava sobre o vírus na Itália e sobre as muitas mortes que estava provocando já. Mas já não estava tão distante assim. Final de março e o novo coronavírus já havia chegado à cidade de São Paulo, com um aumento progressivo de casos e de óbitos nos meses seguintes. Não demoraria para os casos chegarem ao interior. E eles chegaram, primeiro discretamente, depois de maneira mais evidente. Foi em maio que o aumento do número de casos nas cidades do interior de São Paulo começaram a ficar bem evidentes. Foi nesse mês que, em menos de 15 dias, o interior viu um aumento de 99% de casos confirmados, de pouco mais de 4 mil para mais de 8 mil em poucos dias. Hoje, esses números ultrapassam os números de novos casos aqui na capital e devem continuar crescendo. Neste cenário, como a fisioterapia dos municípios do interior está recebendo esse aumento dos casos? Quer conhecer mais sobre a realidade da Covid-19 no interior e litoral de São Paulo? Então continua aqui com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 64. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. A produção de podcasts no CREFITO 3 é constante e tem bons profissionais que atuam nos bastidores. Quer saber quem são? A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro, a arte da estagiária de design Eduine Azevedo, e a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts. É uma situação mais alarmante. O que estava bem tranquilo, hoje já não é uma situação muito tranquila. Aqui no interior, a gente teve um aumento de casos muito significativo, né? Então, assim, aqui o pessoal está bem apreensivo, como qualquer outro lugar, porque a população não respeita os decretos. Muitos estão levando no oba-oba e subestimando o vírus, né, do coronavírus. Então, isso meio que dificulta o nosso trabalho. Por quê? Porque quanto mais pessoas infectadas, mais pacientes na área hospitalar, e mais risco nós corremos quando nós atendemos. Querendo ou não, nós estamos colocando nossa vida em risco. Mônica, a gente trouxe um exemplo do que os profissionais do interior e do litoral de São Paulo têm vivido na pele, com o aumento dos casos da Covid-19 em seus municípios. Túlio, essa realidade tem sido demonstrada pelos números que o governo do estado divulga diariamente. Enquanto a capital percebe, nesse final de junho, uma desaceleração nos casos diagnosticados, inclusive com o hospital de campanha já sendo desativado, no interior, os casos diagnosticados tendem a crescer. Na semana passada, o interior já havia ultrapassado a capital em número de casos. No dia 24, a capital tinha 113.261 casos confirmados, enquanto o interior havia somado 125.561 casos de Covid-19. E nessa mesma data, o interior de São Paulo passou a capital em número de mortes provocadas pelo novo coronavírus. A capital paulista registrava 6.675 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Já o número do interior foi maior, 6.677 óbitos. Para os profissionais que estão no interior, estes números fazem bastante sentido, como você pôde ouvir pelos relatos do início do programa. Segundo os dados do governo, 600 dos 645 municípios já têm casos registrados. A partir de agora, a gente vai ouvir relatos de fisioterapeutas que, de alguma forma, estão envolvidos no enfrentamento da pandemia. Logo no início da pandemia, não tínhamos muita clareza sobre o papel do fisioterapeuta nesse cenário de atuação, né? Porque nós tínhamos muito mais empirismos do que estudos baseados em evidências. Mas posso dizer que fui surpreendida com a velocidade de informações que pude acessar
através do CREFITO, da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Ministério da Saúde, entre outros. A doutora Camila Cruz é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e, como todos os profissionais da área da saúde, enfrentou inseguranças pela falta generalizada de conhecimentos sobre o novo coronavírus. Esse desconhecimento geral trazia apenas uma certeza: o vírus representava um grande perigo e a garantia à segurança das equipes era fundamental. E ainda no final de março, o CREFITO 3 mobilizou os profissionais de São Paulo para formar uma equipe de agentes fiscais especiais, e eles seriam responsáveis para apurar as condições de segurança para os colegas dentro dos hospitais. A doutora Jimena Alves, com especialização em fisioterapia cardiorrespiratória, foi uma das fisioterapeutas que se uniu ao grupo de agentes fiscais especiais e explica como e por que esse trabalho foi realizado. Nós visitamos em torno de 700 hospitais. A maioria estava com uma deficiência em EPIs muito grande, colocando em risco a vida dos nossos profissionais. Nessas visitas, a doutora Jimena, que atuou na região do Vale do Paraíba, principalmente em seu município, que é Ilhabela, conta que foram constatados riscos aos profissionais. Para esses, foram providenciados face shields doados pelo CREFITO 3 às equipes, de acordo com a classificação do risco oferecido aos profissionais. E ela explica mais sobre essa classificação. Foram de vermelho, amarelo e verde, né? Aonde vermelho era simplesmente os que estão precisando muito nesse momento, tá colocando em risco a vida dos nossos profissionais, e o verde estão tranquilos mediante a pandemia agora, né? Mediante a biossegurança de todos, ou seja, curso de paramentação em dia, curso de desparamentação em dia, EPI está tudo certinho, não tem nada faltando, ou seja, tudo ok. Mas a doutora Jimena revela que esse processo de visita aos hospitais, motivada por uma causa tão importante quanto a integridade física dos profissionais, não foi tão simples quanto possa parecer. Teve hospital que eu fiquei parada 4 horas e meia esperando para ser atendida. Tive alguns probleminhas, porém eu consegui fazer a fiscalização e os que precisavam ser enviados para o Ministério Público, nós enviamos. O Dr. Carlos Eduardo de Almeida, com atuação em fisioterapia hospitalar e intensiva, também atuou como agente fiscal especial nos municípios do Vale do Paraíba. Segundo ele, quando realizou as visitas fiscalizatórias em abril, constatou que as instituições por onde passou garantiam a segurança das equipes e tudo estava relativamente tranquilo. Mas agora, com o aumento de casos, ele observa que, para os seus colegas fisioterapeutas, a situação já não está mais tão tranquila. Embora a maior parte dos diagnosticados estejam sendo tratados em casa, isso não reduz a preocupação dos profissionais. A apreensão dos profissionais da fisioterapia, uma vez que todos sabem dos riscos de uma infecção mais grave, com necessidade de uso de respiradores, nessas infecções brandas, onde as pessoas estão sendo monitoradas domiciliarmente, é uma coisa mais tranquila, mas a apreensão é notória, porque sabemos dos riscos e sabemos das condições que isso pode gerar nesses pacientes contaminados com Covid-19. O mesmo percebe o Dr. Fagner Amorim de Paula, que também atuou como agente fiscal especial no Vale do Paraíba. Então, assim, aumentou muito os casos. Praticamente aí os hospitais estão tendo um aumento da parte dos leitos aí de quase 70%, né, de gente, né, tanto a parte de UTI como enfermaria também. E a demanda está muito alta. Então, assim, na região aqui de São José dos Campos, a gente tem quase 80 mortes por Covid já. A cidade também teve aumento de profissionais de saúde testando positivo para a Covid-19.
Dr. Luciano Eustáquio Chaves, de Taubaté, esteve também atuando junto ao grupo que visitou hospitais para averiguar a biossegurança das equipes. Especialista em cardiorrespiratória e doutor em engenharia biomédica, ele esteve visitando hospitais em Caçapava, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Cruzeiro e São José dos Campos, e foi positivamente surpreendido observando que as equipes se dedicavam ao treinamento para o uso de EPIs, mesmo com poucos casos no mês de abril, e as equipes já estavam se preparando. Mas a gente observou um grande empenho das equipes, tá? E a fisioterapia já bem inserida nas equipes e treinamento contínuo. Sobre o panorama hoje em sua cidade, Taubaté, o Dr. Luciano faz um relato. Na cidade de Taubaté, houve no último mês uma ascensão muito grande dos casos de Covid-19. Nós passamos da marca de 500 casos, hoje nós estamos com 532. O cenário que havia sido encontrado pelos agentes fiscais especiais do CREFITO 3 em abril já é completamente outro hoje. E isso sabemos pelos relatos dos profissionais que estão na linha de frente nos hospitais do interior. Esse fato é confirmado pela doutora Fernanda Cavalheiro, especialista em cardiorrespiratória e que conhece a realidade de um hospital público e de um privado na cidade de Bauru, que contava com 1.170 casos confirmados da Covid-19 e 27 óbitos. Estamos nos deparando com um aumento progressivo no número de casos de paciente com diagnóstico de Covid-19 e também visto o aumento da gravidade desses pacientes necessitando permanecer em UTI por um tempo prolongado sob ventilação mecânica e evoluindo com complicações associadas à doença. E toda essa mudança de cenário, tanto com a chegada como com o aumento de casos de Covid-19, provocou mudanças na rotina dos profissionais. Essa pandemia do novo coronavírus mudou nossa rotina de trabalho, principalmente nós que estamos na linha de frente. É um trabalho exaustivo que exige muita concentração, muita dedicação e muita capacitação para desenvolvermos o melhor trabalho diante desse cenário mundial. Em Americana, a doutora Luana Garcia, que tem pós em respiratória, conta que a cidade está com 77% de ocupação de leitos de UTI. Estamos inseridos na região do polo têxtil, num total de 1.949 casos e 115 óbitos. Esse aumento aí progressivo do número de casos tem sido um reflexo da abertura do comércio e do aumento do fluxo de pessoas. Nesse cenário, ela conta como são as práticas da assistência adotadas pelos fisioterapeutas da instituição, embasados nas recomendações da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, a Sobrafir, e das orientações dos especialistas da Frente Especial de Coordenadores aqui do CREFITO 3. Aqui em Americana, na UTI, na maioria das vezes os pacientes entram em ventilação invasiva. Também utilizamos muito o modo a volume, que tem dado muito resultado para nós aqui no hospital. E uma outra técnica também muito utilizada tem sido a posição prona, tanto dos pacientes de enfermaria como nos pacientes de UTI. A doutora Camila Cruz está no enfrentamento à Covid-19 em Sorocaba, onde já foram confirmados mais de 4.000 casos, com 117 óbitos. Coordenando uma equipe de fisioterapeutas no hospital de campanha no município, ela conta sobre essa experiência. Devido à pandemia, assim como todo o hospital de campanha, ele foi estruturado de maneira provisória dentro de uma arena multiuso, tendo uma capacidade física para 84 leitos. E no mês de maio ele foi inaugurado com 22 leitos. E devido ao aumento da demanda, o aumento do número de casos, hoje nós temos 43 leitos, sendo que 40 são leitos clínicos e 3 leitos de estabilização. Esses leitos de estabilização eles são reservados para pacientes que evoluem com piora do quadro clínico.
Então, eles possuem todos os equipamentos necessários, com rede de gases, com ventilador mecânico, monitores multiparamédicos, carrinhos de emergência, etc. Então, realizada a estabilização do paciente, o hospital ele solicita a vaga para o hospital público de referência via central de vaga de regulação de vagas do nosso município. Então, esse paciente ele é transferido. Em Itanhaém, a doutora Palmira Gabriele Ferreira, especialista em cardiorrespiratória, mestre em ciências, atua em hospital público regional, na UTI Covid da instituição, que também atende municípios próximos, como Mongaguá e Peruíbe. No hospital regional, a equipe tem 35 fisioterapeutas. 13 estão trabalhando especificamente na atenção aos pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19. Até 27 de junho, eram 135 os casos confirmados na região. Doutora Palmira conta que os profissionais da instituição estão recebendo treinamento constante sobre procedimentos que são realizados com frequência, como a posição prona, além de atualização relacionada ao manejo de ventilação mecânica e de mobilização precoce. E também paramentação, desparamentação e uso adequado de EPIs. E ela conta que o compartilhamento de informações entre colegas de outros hospitais tem sido fundamental neste momento. A instituição da qual faço parte também administra outros hospitais nas regiões do interior e do litoral norte, e com isso nós participamos de reuniões frequentes para discussão tanto de casos clínicos quanto dos protocolos utilizados por videoconferência. A pandemia da Covid-19 demorou a chegar no interior de São Paulo em relação aqui à capital. E segundo projeções das autoridades de saúde, ainda deve apresentar números bastante preocupantes nas próximas semanas. Se existe alguma boa notícia nesse cenário, é que os profissionais do interior podem contar com a vivência prévia dos colegas da capital, com o conhecimento adquirido na experiência desses e com toda a base de apoio que o CREFITO 3 construiu ao longo de 100 dias de enfrentamento. Enquanto os profissionais da capital tiveram que viver o momento de trocar o pneu com o carro andando, quem está no interior pode contar com recursos que já estão disponíveis a todos. No CREFITO 3 temos as cartilhas com orientações sobre assistência em UTI na Covid, os vídeos da websérie Beira-Leito que estão no YouTube e que apresentam temas importantes para quem atua na ventilação nas UTIs, o plantão tira dúvidas para quem está no enfrentamento à pandemia. Tudo isso é apoio a quem está no interior e na capital. Isso além da fiscalização especial, que permanece, como lembra a doutora Gimena. Nós ainda estamos trabalhando e vamos trazer a biossegurança até o final da pandemia, que se Deus quiser vai passar esse momento delicado. Momento delicado, e para a doutora Fernanda Cavalheiro, é momento de muitos desafios, mas também de confiança. Os desafios são muitos, a doença é nova e os profissionais que estão há mais tempo precisam treinar os recém-chegados. Todo dia significa uma longa luta, mas isso tudo vai passar. Bom, depois de conhecer a realidade dos colegas em diferentes municípios aqui do estado de São Paulo, a gente chega ao fato ou fake dessa edição. Para quem ainda não conhece, é o seguinte, a gente traz 3 afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje, Mônica? Ao longo das primeiras semanas, a incidência de mortes por milhão de habitantes no interior será reduzida em relação à capital. Essa projeção é fato ou é fake? Túlio, essa afirmação é fake. O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo tem observado desde maio que os números de casos no interior confirmados da Covid-19 e de óbitos decorrentes da doença vem crescendo, ao ponto de, na semana passada, terem ultrapassado os números da capital em relação aos casos confirmados. Em relação aos óbitos, em abril, o número dessa ocorrência por milhão de habitantes era 9 vezes maior do que no interior.
Na semana passada, essa diferença já tinha caído para 2,5 vezes. E a projeção, segundo as autoridades, é que essa diferença se reduza ainda mais ou até mesmo se inverta dentro de algumas semanas. É isso aí, vamos agora para a segunda afirmação. As visitas dos agentes especiais de fiscalização do CREFITO 3 contaram com total apoio e colaboração dos hospitais, permitindo que as questões de biossegurança fossem averiguadas. Isso é fato ou é fake? Túlio, isso é fake. Nem sempre as instituições colaboraram com essas visitas. Algumas foram até bem resistentes. A doutora Gimena até relatou que chegou a ficar horas aguardando autorização para entrar no hospital. Ela contou, inclusive, que teve hospital que nem permitiu a visita. Ou hospital em que era constatada a falta de EPI se recusou a receber a doação de Face Shield. Então, esse processo da visita dos agentes fiscais especiais não foi nada tão simples como se imaginava que seria. E a gente vai agora para a terceira e última afirmação de hoje. Para os profissionais do interior, os recursos técnicos e científicos desenvolvidos para os profissionais que enfrentaram a Covid-19 aqui na capital não se aplicam, já que as diferenças regionais impedem que as orientações para fisioterapeutas da capital sejam utilizadas para pacientes do interior. Isto é fato ou é fake? Túlio, além disso ser fake, é uma grande bobagem, né? A Covid-19 exige dos profissionais, especialmente os da área cardiorrespiratória, as mesmas ferramentas para os seus pacientes. Características da manifestação do novo coronavírus podem ser e são diferentes em diferentes pacientes, mas o leque de recursos para o fisioterapeuta é o mesmo, na capital, no interior, na China, em qualquer lugar. Então, todos os recursos que o CREFITO 3 desenvolveu e disponibilizou nos últimos meses, as cartilhas, os vídeos, eles são úteis para todos os profissionais. E está tudo lá, fácil de encontrar no site do CREFITO 3. Bom, e este foi o Fato ou Fake de hoje. Ele foi o primeiro que destacamos o movimento do coronavírus nos municípios do interior aqui do estado, mas certamente ele não vai ser o último sobre Covid-19. E assim concluímos essa edição 64 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, e a edição de áudio do Rodrigo Cavalheiro. E aí, gostou do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. É pra você. E na semana que vem, o podcast está voltando comandado pela Mônica e pela Gabi Moreto, pois eu estarei de férias. Eu volto em agosto. Fique bem, em casa, sempre que possível, e proteja-se. Tchau, Mônica. Tchau, Túlio. Boas férias e para os ouvintes, até semana que vem.